E aí, galera do nono ano, sou o professor Kleber Guedes, professor de Língua Portuguesa e Produção Textual. E vamos aqui dar continuidade aos nossos assuntos e aos nossos conteúdos. No dia de hoje, nós vamos estudar o gênero textual relato pessoal. Nossa aula é a aula de redação, tá bom? Como na vinheta eu não especifico, né? Eu sempre falo português e redação. A nossa aula de hoje, essa aula de agora, assim como está no título aí do vídeo, é uma aula de redação, certo? Produção de texto, redação. Nós vamos estudar agora o gênero textual, relato pessoal, que também tem mais de um nome, né? Relato pessoal, relato de experiência, diário, né? Que normalmente é o mais popular. Eu coloquei relato pessoal porque o nosso livro ele usa essa nomenclatura, relato pessoal. Porém, o nome mais comum, o nome mais popular é o diário. Né? Esse gênero textual, onde o escritor, né, a pessoa que está produzindo o texto, ele fala sobre o seu dia a dia, sobre o seu cotidiano, certo? Com aquela famosa frase, né? Querido diário, né? Hoje, lá. Certo? Não é uma regra fazer isso, mas normalmente as páginas de diário começam assim. Então vamos lá, galera. É importante primeiro vocês colocarem o livro de vocês nas páginas 90 até 95, onde tem aí estudo das páginas, onde tem aí relato pessoal, estudo das páginas 90 a 95. É importante que vocês façam a leitura do texto que tem lá, para que aí sim você assista a videoaula. Então você pode pausar o vídeo, fazer a leitura dos textos dessas páginas que eu falei, 90 a 95, e aí em seguida você dá o play na aula sobre relato pessoal, tá bom? Bom, como eu disse, narrativa, né? Diário e relato pessoal, tá bom? É o gênero que nós vamos estudar hoje. Então já ficou evidente que é um gênero narrativo, onde você vai narrar, contar, né? Logo, fatos que aconteceram com você mesmo, tá bom? Então, já fica também claro e evidente que esse gênero textual ele é produzido em primeira pessoa. Você vai falar sobre você próprio. Então, você vai usar os pronomes primeira pessoa, o verbo em primeira pessoa, tá bom? Por conta que você vai contar suas próprias histórias, seus acontecimentos de um determinado dia. Começando aqui com essa parte, lembrança viva. O diário é um gênero textual que registra acontecimentos e impressões das pessoas sobre fatos ou situações que despertam interesse na vida delas. Geralmente, os diários são escritos com a intenção de captar na escrita momentos da vida que merecem ser registrados. Nem sempre tais momentos são os mais importantes para outras pessoas. Não importa. A experiência de tais momentos devem ser importantes para quem os registra. Tá bom? Então, um momento, uma situação, uma viagem que você fez, alguma coisa que marcou a sua vida. Então, o diário, né, era o lugar onde as pessoas registravam tudo o que acontecia. Hoje em dia, o diário ele não é tão popular por conta das redes sociais. Né? As pessoas hoje usam mais o tempo, né, usando redes sociais. Nas redes sociais tem o próprio blog, onde você também escreve o seu dia a dia, seu cotidiano, o que aconteceu com você, ou no seu Instagram, no seu Facebook, nos status do WhatsApp, você também acaba meio que mostrando o que você está fazendo ali diariamente, tira uma foto de onde você está passeando, coisas do tipo. Então, antes das redes sociais, antes do celular, o diário ele era mais popular, que era onde as pessoas registravam, né, os momentos que elas viviam, tá bom? Para elas próprias lerem depois. Normalmente as pessoas não gostam de compartilhar o diário com outras pessoas, certo? Há exceções, tá bom? Mas normalmente, né, o diário ele era escrito para você mesmo ler depois, lembrar aqueles momentos. Registro secreto. Então, como a imagem vem mostrando, né, os diários, né, que eram vendidos antigamente, hoje ainda você encontra diário para comprar. Não é tão popular hoje em dia, mas ainda existe. Os diários normalmente vinham com essas chaves, né? E com esse cadeado. Então, registro secreto.
Sendo um gênero textual presente em todos os tempos e nas mais variadas culturas, é importante não só construirmos o nosso, no qual colocaremos o registro de nossas experiências, mas lermos o de outras pessoas para aprendermos com as experiências delas e assim nos tornarmos mais integrados com o universo do outro. No caso aqui, normalmente as mulheres, as meninas, né, compartilhavam seu diário com outra amiga que confiasse. Bom, então vamos lá. Aqui tem a estrutura de uma página de diário, de um relato pessoal. Primeiro com local e data. Essa é a mesma estrutura que quando eu passar a produção de texto para vocês sobre diário, sobre relato pessoal, vocês vão produzir. Ó. Então, local e data. Tá aí, ó, São José do Rio Preto, 8 de fevereiro de 2010. Certo? A data é desse mesmo modelo aí, ó, o dia com algarismo, né? Depois você escreve por extenso, né? O mês, né? De fevereiro, né? Se, dependendo do mês, né? De março, de abril, de janeiro, você escreve o mês por extenso. Depois você continua de, aí coloca o ano em algarismo de novo. No caso aí o ano era 2010. No caso, quando você for produzir o seu texto, quando eu passar, você vai seguir lá a proposta, mas normalmente a data é da data que você está escrevendo, certo? Como no caso seu diário, você pode criar, inventar fictício, então você pode colocar a data que você quiser. Aí, galera, normalmente o diário começa assim com um vocativo, ó, querido diário. E em seguida vem o corpo do texto com os verbos no passado. Por quê? Porque você está falando de uma coisa que já aconteceu, né? Você está falando, por exemplo, no final do seu dia, você está contando o que aconteceu, né, naquele seu dia. Ou você vai recordar um determinado dia, uma viagem que você fez, alguma coisa legal, e você vai contar. Então, sempre são situações que já aconteceram, por isso verbos no passado. Vamos ler esse, ó. Hoje começaram as aulas na nova escola e já conheci um monte de gente. A maioria das pessoas é legal, mas tem algumas que eu não fui muito com a cara. Não fui muito com a cara, não. Apesar disso e da saudade das antigas amigas, estou bem feliz com a nova escola e acho que vou me adaptar rapidinho. Então, como vocês perceberam, né, os verbos estão no passado e também existe aí o uso da primeira pessoa. Por quê? Quem está contando é o próprio autor, né? Quem tá contando a história é a própria pessoa que está escrevendo, né? O autor do texto é também o narrador, ele está contando a história dele próprio. Tá bom? Então, ele tem uma função emotiva também, porque ele vai falar dos seus sentimentos, das suas emoções. No caso, ele está dizendo que está bem feliz. Então, galera, o relato pessoal, o diário, é uma descrição do cotidiano, né, do dia a dia. É um conteúdo pessoal, é um conteúdo íntimo, algo que aconteceu com a pessoa que está narrando. Outro modelo, ó, 8 de março de 2006. E eu ia imaginar que teria uma festa surpresa, às 8 e cacetada, baixou um bando de gente aqui. Tela foi a primeira a chegar, dancei com ela. Derrubei até guaraná na saia dela. Lá pelas 9 e tanto, adivinhe, vovô e vovó, eles foram as estrelas da festa. Minha avó trouxe roscas de leite condensado. Ganhei um disco da Tela para choques do sucesso. Ela escreveu na contracapa: Pedro, vou colocar aparelho amanhã. Vamos formar um par engraçado. Ouvi dizer que quando alguém de aparelho beija alguém de aparelho, fica grudado para sempre. Será? Resolvi não esperar muito para conferir. Lasquei o beijo nela. Apesar de ter sido o meu primeiro beijo e o primeiro dela, não nos enganchamos. Acho que estamos namorando. Aí tá aí a fonte, né? Foi um texto da Thelma Guimarães Castro de Andrade. Tá bom? Em O Diário, né? O livro foi publicado em O Diário. O Diário Secreto de Pedro. Tá bom? Foi publicado em 2009. Então, galera, o diário também ele pode ser fictício quando, no caso aí, é um autor, né? Ele cria uma página de diário como se aquele personagem tivesse vivido aquilo de verdade. Tá bom? No caso, quando eu passar para vocês, vocês podem tanto criar uma história, criar um personagem, certo? E fingindo que determinadas coisas aconteceram com ele, ou você pode contar de fato sobre você mesmo, tá bom? Aí fica a seu critério. Isso quando eu passar, né, o diário para vocês, certo? Porque a atividade que vai vir hoje, se eu não me engano, são perguntas sobre o gênero, sobre o texto que ficou a leitura,
né, no início do slide, né, que eu passei para vocês. Tá lá no início do vídeo, que eu pedi para vocês lerem. Aí, galera, o que que acontece? O diário, antes ele era escrito nesses caderninhos, né, nesses diários mesmo, você comprava o diário na livraria, certo? Agora, hoje, com a internet, esses diários eles são mais populares como blog, em forma de blog. Então, podemos dizer que hoje o blog é a evolução do diário, né? Como se o diário ele tivesse evoluído e se transformado em um blog, tá bom? Então, existe o diário que você faz manuscrito, né? Com papel, caneta, onde você escreve mesmo no seu diário, no seu caderno, certo? E existe o diário em forma de blog, tá bom? Onde o público, onde você publica na internet, certo? Para um público que te segue. Você também coloca a data de publicação, tá aí, ó. O blog, segunda, 8 de fevereiro de 2010. Você também coloca um título, no caso, o título da pessoa que escreveu o blog foi Nova Escola, certo? Existe uma descrição do cotidiano e conteúdo pessoal, né, mas não particular. Então, tipo, normalmente, nos blogs as pessoas colocam assim, né? Tipo, aqui eu falo sobre, sei lá, viagens que eu realizo. Aqui eu falo sobre dicas de moda, de receita culinária. Normalmente os blogs falam sobre assuntos específicos. E existem pessoas que escrevem blogs que falam sobre tudo mesmo, sobre a vida dela toda. Vamos lá. Vamos ler esse aqui, ó. Desculpem ter passado tanto tempo sem postar. É que me mudei para São José do Rio Preto e só agora tenho internet de novo. Hoje comecei a frequentar a nova escola. Conheci um monte de gente legal, apesar de uma ou outra que não fui com a cara. Não fui com a cara, não. Sabem aqueles grupinhos cheios de brincadeirinhas? Pois é. Mas o que importa é que estou feliz. Beijos, né? Aí tem a assinatura, a despedida, né? Que é esse beijos. Certo? Percebam que aí também tem verbos no passado e em primeira pessoa, porque quem está escrevendo é a própria pessoa contando a própria história dela. Esse PS, galera, é quando você esquece de falar alguma coisa, certo? Aí você coloca esse PS e coloca a informação que você tinha esquecido, né? Que você queria ter colocado e acabou esquecendo, ó. Apesar da saudade dos amigos antigos, acho que vou me adaptar rapidinho. E aí embaixo, galera, tem a interação do público, né? O comentário das pessoas que seguem essa página nesse blog. Beleza? Aí do lado aí aparece, ó, links, blogueiro dos blogueiros, confissões de estudante depois da aula. Tem descrição aí, ó. Fiz este blog para poder compartilhar com os amigos do meu dia a dia. No caso aí uma mensagem que fica fixada, tá bom? Então esse aí é o modelo de um blog, certo? Onde as pessoas fazem a mesma coisa do diário, só que na internet. Pedaços do cotidiano. Mais um modelo aí, né? Data da postagem, 23 de abril de 2010. Carolina, no País das Maravilhas. Ontem eu fui com a Laura e a Fábio ver Alice no País das Maravilhas. Nossa, foi demais. Tinha umas coisas meio estranhas, mas até que o filme é bonito. Para quem não viu ainda, veja o trailer. Depois do cineminha fomos comer. E eu, aí, né, a história ainda tá inacabada. No caso aí, pelo fato de ser na internet, ó, ela usou também uma linguagem de internet, né, abreviações, né? E, por exemplo, demais, né, ela só colocou a letra D e o sinal matemático mais, por conta que aí foi na internet, que não é o caso, né, do nosso diário. Quando vocês forem escrever, a gente vai fazer diário mesmo, não vai ser blog, então vocês escrevem na norma padrão mesmo, certo? Então, o diário, o relato pessoal, ele trata-se, obviamente, de um relato das experiências vividas de uma determinada pessoa, abarcando suas vivências, os traços que marcaram sua existência, enfim. Nesse sentido, como se trata do revelar de alguém, certamente que as formas verbais são expressas na primeira pessoa do singular. Quanto ao nível de formalidade na linguagem, pode haver variações, dependendo do grau de intimidade dos interlocutores, como também para o público a quem se destina a circunstância comunicativa em pauta. Verdade, se você estiver escrevendo para um amigo, para uma amiga, então não exige tanta formalidade, né? Anne Frank.
Anne Frank é uma, entre outras milhões de vítimas da perseguição aos judeus durante a Segunda Guerra Mundial. Ela nasceu a 12 de junho de 1929 em Frankfurt, na Alemanha. Em 1933, com a ascensão de Adolf Hitler ao poder na Alemanha, instalando um regime anti-judaico, a família Frank, de origem judaica, decidiu mudar-se para os Países Baixos, tendo-se fixado em Amsterdã, Holanda, onde o pai Otto estabeleceu uma empresa. Então aí foi um diário verdadeiro, certo? De uma garota que relatava, o dia a dia dela, e principalmente quando começou o período de guerra, e depois esse diário foi encontrado, ele foi publicado mesmo, de verdade. Publicado, as páginas do diário da Anne Frank. Eu sei o que quero, tenho um objetivo, tenho uma opinião, tenho uma crença e o amor. Aí foi uma página que ela escreveu, Anne Frank, em 11 de abril de 1944. No caso aqui deve ter sido a data que foi publicada, certo? Não, é porque ela nasceu em junho de 29. Né? Ela nasceu em junho de 29. Então, realmente, em 44 pode ser a data que ela tenha escrito. É porque o diário dela ele foi publicado, Como eu falei para vocês, ele foi depois publicado em forma de livro. A ocupação dos Países Baixos. Em maio de 1940, o exército alemão invadiu os Países Baixos e veio implementar cada vez mais medidas contra os judeus. No dia 6 de julho de 1942, Otto e Edith Frank e as filhas Margot e Anne mergulharam. Mergulhar, no caso aí, foi a designação dada ao desaparecimento voluntário de pessoas que passaram a ter uma existência ilegal ou clandestina, porque as pessoas se escondiam desse regime, para não ser perseguidas, principalmente os judeus. Os judeus, eles eram perseguidos pelos nazistas. Desaparecimento. A família Frank escondeu-se no prédio da Prinsengracht, em 263, onde Otto Frank tinha a sua empresa. Mais tarde, juntaram-se a eles Hermann e a sua mulher Auguste, o filho deles Peter e Fritz. O prédio da empresa de Otto era composto por duas partes, a casa da frente e a casa das traseiras, o anexo secreto. No andar superior do anexo viviam as 8 pessoas escondidas. O nosso esconderijo é agora perfeito. O Sr. Killer teve a boa ideia de tapar a porta de entrada do anexo. Aqui, foi que Anne Frank publicou e escreveu em 21 de agosto de 1942. O Diário de Anne Frank. No seu 13º aniversário, a Anne recebeu um diário dos seus pais. Ela tinha 13 anos, Quando a família Frank decidiu refugiar-se no anexo secreto, Anne levou o diário consigo. E em 1944, Anne ouviu em uma transmissão de rádio que um membro do governo holandês esperava, depois da guerra, recolher cartas e diários de testemunhos oculares sobre o sofrimento do povo holandês durante a ocupação alemã. A emissora inglesa fala de câmaras de gás. Sinto-me horrível. Anne Frank publicou em 9 de outubro de 1942, que ela escreveu em 42. Aí são os membros da família dela, que estavam no esconderijo. Durante o dia, as nossas cortinas não se podem abrir nem 1 centímetro. Aí estão os membros da família dela. Tenho vontade de escrever e tenho uma necessidade ainda maior de tirar todo tipo de coisa de dentro do meu peito. Que ela escreveu em 1942, dia 20 de junho. Você encontra mais trechos do Diário de Anne Frank nesse site. Então, uma imagem verídica da garota, uma fotografia dela, com a letra dela. Aqui são fotos aí do museu, a foto do museu. Das 8 pessoas escondidas, só Otto
Frank sobreviveu à guerra. Ele decidiu publicar o Diário de Anne. E em 1960, o anexo secreto, onde viveram escondidos, tornou-se o museu. Relatos de guerra. Sendo um gênero textual presente em todos os tempos e nas mais variadas culturas, é importante não só construirmos o nosso, no qual colocaremos o registro de nossas experiências, mas lermos os de outras pessoas para aprendermos com as experiências delas e assim nos tornarmos mais integrados com o universo do outro. Uma das principais formas de se conhecer os horrores das guerras é principalmente através de relatos escritos por pessoas que viveram cotidianamente os conflitos. Dessa forma, os relatos de guerra são importantes fontes históricas para o estudo dos impactos que as guerras causaram nos indivíduos e para conhecer detalhes que não são encontrados nos documentos oficiais. Diários como literatura infanto-juvenil. O diário de ficção, ao contrário de se destinar para o próprio emissor, centrado no próprio eu, volta-se para o público, provocando assim o efeito de sentido desejado. Dessa forma, cabe ressaltar que a ideia que se tem do diário íntimo, uma vez comparada ao diário de ficção, destoa-se, visto que, enquanto no diário comum a interlocução reside no próprio eu, no ficcional ela é destinada ao próprio público, isto é, não é defeito para ser trancado às 7 chaves, mas sim para ser publicado. E, enfim, nós chegamos na nossa atividade, nas páginas 98 e 99, onde tem assim, ó, o relato oral de experiência pessoal. São 3 questões, apenas respostas que vocês vão fazer. Bom, pessoal, então é isso. Vamos aqui encerrando a nossa aula. Qualquer dúvida, vocês podem voltar ao vídeo, pausar, ler, deixar algum comentário também lá no Google Sala de Aula, no mural embaixo de cada tópico tem a parte de você comentar. Você pode ir lá deixar alguma pergunta, assim que eu ver, eu vou responder, tá bom? Então é isso, façam o exercício de vocês, enviem a foto, o arquivo do exercício, deixem a foto legível, né? Tirem a foto em um ambiente claro para que dê para enxergar a atividade, certo? E então, tchau, tchau, galera. Até a próxima aula. Caso tenha alguma dúvida, deixem lá as perguntas que eu vou responder, beleza? Então é isso aí, tchau. Até a próxima aula. Valeu.